Olá, você que está entrando agora na Sala do Pastor, este canal da Igreja Nazareno, onde nós recebemos homens e mulheres, servos e servas de Deus, pessoas que têm uma missão tão grande, tão profunda, que vale a pena nós vê-los, ouvi-los, conhecê-los, saber da história, saber das experiências deles com Deus e aprender e, melhor ainda, praticar. Hoje temos conosco o pastor Estevão. Que alegria, pastor. Obrigado. Que honra para mim ter aqui na Sala do Pastor, ouvir aquilo que o irmão vai compartilhar conosco. Confesso que eu gosto de fazer aquelas perguntas e procurar saber da sua história para que eles também recebam, conheçam sua história e se alegrem no Senhor nosso Deus, que um dia o escolheu, chamou, capacitou, te deu a melhor esposa para a sua vida, os filhos, os 3 filhos, as noras, o genro, os netos, enfim, e o ministério, este longo ministério. Bem-vindo, pastor Estevão, Obrigado. aqui na Sala do Pastor. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Amém. Pastor, eu quero ouvir um pouco sobre o homem, o marido, o pai de família. E a minha primeira pergunta é a seguinte: como foi a sua primeira experiência de conhecer Jesus? Porque o pastor é filho de missionários, filho de cristãos. Eu gostaria de ir na origem, não é? Seus pais ingleses, é isto? Sim. Nasceu na Inglaterra, o irmão nasceu também. Diga para nós em que momento que o irmão começou a ver Jesus. Como é que foi isso? Eu fui privilegiado porque, como você já falou, meus pais eram crentes, eram missionários em Colômbia. E os primeiros momentos que eu me lembro aconteceram em Colômbia todo dia. No fim do café, meus pais paravam e líamos um trecho bíblico e orávamos. E era muito comum, durante aquele período, ouvir uma emissora de rádio de Equador, HCJB. Nunca imaginei que um dia ia chegar até Equador, não é? Mas ouvíamos durante a hora do café estes momentos de leitura bíblica e música evangélica. E um dia eu roubei dos meus pais uma coisa e depois eles me perguntaram se eu tinha roubado. E eu menti, falei que não. E eles sabiam que eu tinha roubado. E depois eu confessei. E eu me lembro, aquela noite, meu pai e talvez minha mãe, dizendo para mim: você quer convidar Jesus Cristo para dentro do seu coração, para você não fazer coisa igual. E uma criança nem tinha começado a escola, porque mais na frente, com 6 anos, eu fui a uma escola de internato. Mas ali do lado da minha cama, aquela noite, com toda a simplicidade de uma criança, eu usei as palavras de uma música que meu pai cantava muito. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, pois nele há lugar para ti. E esse foi um momento, e mesmo quando eu já estava mais como adulto e pessoas me questionaram, mas com 5 anos, 6 anos de idade, você entregou sua vida a Cristo? Eu falei, eu fiz, sim. Que excelente, que momento maravilhoso, inesquecível de poder contar para nós. Isso, perdão, posso perguntar? Se fosse uma mulher, não perguntaria? Quantos anos? Quando eu fiz assim, sim. Eu creio que o máximo tinha que ser 5 para 6, porque, como eu falei, saí de casa como filho de missionários naquela época para ir numa escola em Bogotá, Colômbia, de alunos internatos. Sim. E dali para frente eu nunca morei mais com meus pais, além do período de intervalo de verão no Natal. Sim. Então eu imagino que 5, 6 anos. Isso já fazem quantos anos?
Irmão. E vai perguntar? 70, é bom que Brenda não esteja, porque eu ia falar 76 e ela ia me corrigir. Este ano eu fiz 77. Número perfeito, 77. Excelente, 77. Então isso só fazem 72 anos. Uau! Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pastor, a minha próxima pergunta nos fale um pouco dos seus pais, porque como missionários saíram da sua terra natal, vieram para a América do Sul, depois daqui da América do Sul, como foi? Conte para nós, por gentileza. Eu gostaria especialmente hoje direcionar para esta parte para aqueles pastores que estão chegando para a nossa igreja. Perfeito. Porque meus pais ingleses, e a minha mãe, acho que ia me corrigir e dizer, ela era galesa. Há muita disso lá na União Unida, não é? Escocês e tudo. Sim. Mas País de Gales. Ela era, sim, e até o fim. Ela falava algumas coisas na língua galesa. Sim. E às vezes a gente nem sabia o que ele estava falando. Ela dominou, e estou usando o termo certo, espanhol, inglês, a língua galesa, não é? E eu me lembro realmente que meus pais chegaram para a igreja do Nazareno, de uma igreja pequenina, Igreja do Calvário de Santidade, na Inglaterra. Acho que tinha menos do que 200 igrejas, pequena. E foi difícil para eles, de repente, vir para a Igreja Nazareno, uma igreja internacional. E houve pessoas na Igreja do Nazareno que abraçaram eles, eu estou falando, fizeram eles sentir bem-vindos. E se houvesse um jeito, eu hoje dizer para talvez um pastor novo que sente, puxa, estou perdido nesta igreja, denominação internacional, eu gostaria de dizer, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. E meus pais foram se adaptando a uma denominação em vez de uma família, como era. E meus pais, então, estavam na Colômbia, período de terrível perseguição física. De eles conhecer pessoas que foram mortas por serem evangélicos. De minha mãe ir à feira e tentar comprar coisas em Chiquinquirá, e eles diziam, o padre falou que não podemos vender para vocês fanáticos. Então eles ficaram lá 13 anos, e depois eu posso contar mais sobre aquilo, mas 13 anos depois, quando uniram-se com a Igreja Nazareno, a Igreja Nazareno não continuou o trabalho naquela altura, eles foram a Peru e serviram em Peru, e as minhas memórias são mais ligadas ao país de Peru. Perfeito. O irmão já está no Brasil, completou esse ano há 50 anos. 50 anos. Inclusive há uma foto que vai ser colocada, né? Nesse momento, aquela foto de 50 anos, estão chiques os dois, o irmão e a irmã Brenda, ali, bem bonitos ali naquela foto. Minha pergunta é, valeu a pena? E como? E se eu puder voltar atrás um pouco? Sim, pode. A verdade é que, como já falei, fui criado em Peru, Colômbia e depois Peru, falando espanhol. Então, quando Brenda e eu preenchemos toda a papelada para sermos missionários da Igreja Nazareno, eu, na minha inocência, coloquei América do Sul. Por quê? Porque todos nós queremos ir pelo caminho mais fácil. Eu falei de uma forma talvez errada para Brenda, não se preocupe, Brenda, eu vou lhe ajudar a aprender espanhol. E de repente, quando eles anunciaram que viríamos ao Brasil,
a Brenda gosta de contar na reunião, naquele banquete, com muitas pessoas, líderes da igreja, quando eles falaram Brasil, eu falei, oh, não, em voz alta. Saiu de dentro. Saiu sem eu querer. E o que eu estou querendo falar, contando esta experiência, esse momento, é que às vezes não é pelo caminho mais fácil. Às vezes Deus está querendo guiar nossas vidas. E hoje, depois de estarmos no Brasil 50 anos, eu digo graças a Deus por líderes, homens, mulheres de Deus, que sabem a necessidade da igreja e são guiados pelo Espírito de Deus. E às vezes pensamos, mas seria muito mais fácil para mim fazer de outra forma. Sim. Mas mais na frente vamos dizer, foi a graça de Deus, foi a mão de Deus nos dirigindo, não é? E, sim, acho que é importante dizer, já que eu mencionei 50 anos de Brasil, né? Quando os irmãos vieram para o Brasil, o irmão e a irmã Brenda, já tinham filhos? Tínhamos um filho de 6 meses de idade. Tá. E ontem eu estava com um pastor lá de Belo Horizonte, ele me lembrou, eu me lembrei vendo ele, que a primeira cidade onde o irmão Collins, que foi missionário, diretor do Conselho Missionário, nos levou para Minas Gerais, para conhecer Belo Horizonte. Então, estávamos lá, uma fotografia com um menino de 6 meses de idade para visitar, conhecer Belo Horizonte. Depois tiveram mais Brian e Jennifer. E o Brian nasceu aqui mesmo, em Campinas. E Jennifer nasceu nos Estados Unidos, numa viagem que fizemos aos Estados Unidos, aquele giro missionário de um ano nos Estados Unidos, e ela nasceu lá. Perfeito. A foto, né, que também será colocada, já vai estar sendo colocada para ver essas etapas, né, e da família. Pastor, deixe-me mais uma vez me meter aqui. É sua, a sala é sua nessa manhã. Essa fotografia que eles vão ver da nossa família, Jennifer nasceu e estávamos tão ansiosos para voltar ao Brasil, que saímos do hospital e fomos para tirar a fotografia da Jennifer indo para casa, porque queríamos a fotografia para o passaporte dela para poder viajar. Recém-nascida, dias. Não dias, literalmente dias talvez. Saímos do hospital e fomos para o estúdio de fotografia para tirar a foto e dali ir para pedir passaporte. É aquela foto que a irmã Brenda está com ela no colo? Sim. Então está aqui. E quando entramos no aeroporto, o homem que cuidou da papelada falou, eu nunca registrei uma criança tão nova viajando, porque na época era crianças pequenas não viajavam. Sim. Então ela tinha questão de dias, talvez 2 semanas o máximo, quando chegamos com Jennifer no Brasil. Agora, na sua caminhada com Jesus, eu perguntei minutos atrás, o irmão falou sobre quando a noite em que o irmão entregou seu coração para Jesus. A minha pergunta agora é, e como foi o dia, a experiência que o irmão foi cheio do Espírito Santo? Outra linguagem, foi batizado. Porque cheio, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Sim. Ele estava falando para cristãos que já eram cheios. Quando foi a primeira vez que o irmão viu esse descer do Espírito Santo, esse batizar do Espírito Santo, esse encher que tem se renovado por sua vida até hoje? Boa pergunta, porque eu sinto que Deus está dizendo para mim cada vez mais os momentos que eu ainda tenho de vida, devo falar para pessoas que o Espírito Santo veio para purificar os nossos corações. O Espírito Santo veio para nos dar vitória. Aleluia. Eu estou triste quando eu ouço pessoas de falar de derrota após derrota. A vida cristã, quando Cristo, com os discípulos, ele falou, sim, tereis perseguição, problemas no mundo, mas eu venci. Aleluia. E ele disse para os discípulos, e eu vou deixar convosco o Espírito Santo. Aleluia.
Então, eu, mesmo sendo criado num lar Sim. de missionários, eu sabia que meus pecados eram perdoados, mas eu nunca tinha entendido que eu poderia chegar a um momento onde eu ia dizer: vem Espírito Santo, tire do meu coração qualquer coisa que vai me desviar do caminho que tu tens para mim. E às vezes eu brinco demais, mas eu ia falar agora, e eu era já um cristão maduro, tinha 12 anos de idade. Mas Bom, se converteu aos 5, 7 anos já te converteu. Mas eu, sinceramente, quando eu ouvi a mensagem que Cristo prometeu deixar-nos o Espírito Santo para realmente nos tornarmos, para nós tornarmos Cristo o Senhor das nossas vidas, eu falei: é o que eu quero. Não houve rebeldia no meu coração. Não houve resistência. Não houve. E aquela noite, ouvindo essa mensagem, eu estava na igreja de La Victoria, em Lima, Peru. Tá. E eu me levantei, um rapazinho tímido, muito tímido. E eu andei até o altar daquela igreja em Lima, Peru. E eu pedi o Espírito Santo para purificar e encher meu coração. Aleluia. Com 12 anos de idade. E era uma coisa real. Pessoas podem criticar, mas você entendeu tudo que vinha à frente? Não. Ninguém entende tudo que vem. Sim. Mas da minha parte, a minha consagração aquela noite foi sincera. E eu senti que o Espírito Santo veio essa noite e me batizou. Aleluia. Eu não era e não sou o tipo emocional. Mas eu posso dizer, ao longo dos anos, o Espírito Santo manteve a promessa dele. Aleluia. No meu coração. Então eu me levantei e o pregador que estava visitando a igreja aquela noite em Lima, Peru, falou: vocês que passaram aqui à frente vão dar testemunho do que aconteceu? E ele falou: mocinho, você que está aqui olhando para mim. Eu disse: Deus me santificou. E o Dr. Earl Mosteller, que estava pregando, passando por Lima, Peru, aquela noite, deu graças a Deus pelo meu testemunho, e eu voltei para aquele lugar. E foi por causa daquela consagração, uns 6 meses depois, eu falei sim a Deus para ser um missionário, porque meu sonho naquela época era ser um engenheiro. E quando Deus me falou sobre ser missionário, eu falei sim. A luta tinha terminado. Não houve luta, não houve resistência. Eu disse: sim, Senhor, a tua vontade. Aos 12 anos de idade. Sim, naquela altura o chamado veio com 13 anos já. 13 anos, sim. Glórias a Deus por essa história. E aí eu volto para dizer o seguinte, né? O irmão Pastor Estevão é realizado como um homem de família, um marido, 56 anos de casamento, né? Celebraram há 6 anos atrás 50 anos aqui. Há uma foto da família. Onde está onde foi a foto? João Pessoa, na praia de João Pessoa. E uma curiosidade: por que o irmão escolheu João Pessoa? Está falando para a foto ou para... A foto, mas há uma história longa atrás da foto. Porque eu falei como é que Deus dirige. Às vezes, Ele, através de líderes da igreja, diz: olha, tem esse desafio, você estaria disposto a aceitar? E quando nos aproximaram e perguntaram se nós estaríamos dispostos a iniciar o trabalho no Nordeste, de novo, não conhecíamos o Nordeste, mas falávamos: vamos orar. E Brenda e eu visitamos o Nordeste, fomos a Salvador, fomos a Recife, fomos a João Pessoa, a Fortaleza. E naquela viagem Deus confirmou no nosso coração que era para nós ir ao Nordeste e iniciar o trabalho no Nordeste.
Então, o pastor e a irmã Brenda foram os primeiros missionários nazarenos no Nordeste. Sim. Não havia nenhum outro pastor nazareno ou missionário lá. As minhas brincadeiras às vezes me traem, mas um dia, quando estávamos talvez em Salvador, eu falei: Dona Brenda, você é a senhora Nazarena do Nordeste. Oh. Não conhecíamos outro Nazareno no Nordeste. Mas antes de ir, eu falei para os líderes da igreja: nós não iremos sozinhos, queremos um casal brasileiro. Porque sendo criado como filho de missionário, eu tinha visto missionários ir, investir, ir embora e nada sobrar. Então, pastor João e dona Hebe, pastora Hebe, Sim. foram conosco desde o início. E quando nós fomos transferidos para o Sudeste, eles ficaram e tocaram o trabalho para frente. Permaneceram. Que linda história. Bom, voltando um detalhe ainda na sua história. Okay. Como é que o irmão encontrou a irmã Brenda, dona Brenda? Como foi essa história, esse encontro? É uma pena que ela não está aqui hoje, porque ela... Mas ela estará. Ela vai estar, ok. Porque eu brinco, quando eu conto uma história é preto e branco, mas quando ela conta é cores ao vivo, não é? Ela sabe como contar uma história muito melhor do que eu. Mas eu, como adolescente, como jovem, meus pais iam nas igrejas e eu observava as moças da igreja e eu pensei qual delas poderia ser uma esposa de um missionário. E quando eu fui na faculdade Nazarena, em Oklahoma, que seria Bethany Nazarene College, hoje SNU, eu estava envolvido em várias atividades da faculdade, no sentido de jovens que faziam evangelismo e tudo isso. E eu cuidava também do grupo de jejum e oração, e reuníamos nas sextas-feiras. Eu estava na fila depois, 2, 3 dias depois, e uma mocinha vem para mim e ela disse: olha, eu gostaria de ir nessa reunião de jejum e oração, mas é justamente na hora que eu tenho aula, você só tem... E eu vejo esta moça já decidida. E ela falou: vocês devem pensar em fazer em outro horário também para nós que não podemos... E eu fico olhando ela, voltando para a mesa dela e penso: esta moça, ela já tem algumas... é bem decisiva, não é? E a partir daquele dia eu fiquei de olho nessa linda moça e começamos a namorar. E olhando para trás, e eu quero dizer para os pastores que estão assistindo, valorizem sua esposa. E para aquelas que são pastoras, valorize seu cônjuge. Deus realmente colocou do meu lado uma pessoa, e até hoje eu fico impressionado com a forma que Deus usa a vida da Brenda, não é? Eu vou em eventos e eu vejo ela falando, eu penso, eu nem ia saber como começar uma conversa, mas ela está lá testemunhando para pessoas. Então eu orei e Deus me ajudou, e a Brenda tem sido pelo menos 50%, eu diria mais, do nosso ministério. Glórias a Deus. Pastor Estevão, eu admiro também, porque ser missionário é ter um sustento apertado e sem condições ou possibilidades de fazer outros empreendimentos para complementar sua renda, né? Então, dentro da liderança dos ministérios, a missão do missionário sempre vem com a ideia de deixar sua terra onde estava e ir para outros campos e depender de que aqueles que enviaram, perdão que eu não vou lembrar agora o nome daquele missionário, dizendo
eu vou descer, mas quem vai segurar as cordas? Há um missionário que disse isso, eu vou descer ao poço para salvar as vidas, mas quem vai segurar as cordas? Eu admiro a sua forma de cuidar da sua vida pessoal, particular. O irmão tem sua casa aqui no Brasil, e escolheu permanecer aqui, porque para a Igreja Nazarena os irmãos teriam que retornar. 12 anos atrás. 12 anos atrás. Para a Igreja Nazarena, quando o missionário aposenta, ele deve retornar ao seu país de origem, de onde saíram para o ministério. Eu pergunto o seguinte, que conselho que o pastor dá para que pastores, missionários, cuidem melhor da sua vida material, financeira? Porque eu lembro que há 50 anos atrás, vou dizer assim, ou 40, em todas as igrejas nós tínhamos pastores. Eu nem vou falar dos missionários porque conhecia bem menos, mas que quando chegava a hora da aposentadoria, não tinha sua casa própria. No Brasil não tinham recolhido o seu INSS, não tinha, enfim. Que conselho, pastor Estevão, o pastor dá para nós, para aquele que é seminarista, está nos acompanhando agora, que talvez esteja fazendo seminário, provavelmente, e trabalhando. Mas pode ser que ao ir para uma igreja ou outra, terá que deixar o seu trabalho. Os pastores, enfim, pastoras, que conselho o senhor dá para nós nessa área? Com toda sinceridade, é uma das preocupações que eu tenho, e eu falei com a liderança da Igreja do Nazareno. Irmãos, quando eu me aposentar, haverá muitos pastores brasileiros que estarão se aposentando. Eu não gostaria de voltar aos Estados Unidos e dizer para eles tchau. E naquela altura, anos atrás, conseguimos uma exceção onde pastores podiam aplicar fundos numa moeda mais forte, naquela época o dólar. E conseguimos para alguns, não era um grupo grande, mas o direito de se aposentar no sistema norte-americano. As leis mudaram, infelizmente, e eu entendo não é mais possível. E se eu dizer para vocês hoje, é um passo 1, 2, 3, talvez eu estaria desatualizado. Mas eu gostaria de encorajar de coração cada pastor ouvindo, cada pastora ouvindo, pense em logo investir no sistema mais confiável. E volto a elogiar minha esposa, que tem sido uma grande administradora, que desde o início tirávamos $20 por mês para aplicar. E vocês dizem, só 20. Mas quando você começa aqui, 20, é mais do que quando você começa aqui e tenta investir 20. Então, Deus nos ajudou ao longo dos anos a investir todo mês. E graças a Deus que a Brenda viu o valor. Então, quando antes de nos aposentar, já tínhamos condições de comprar um terreno e mais na frente construir uma casa. E eu vou sair um pouco e depois você pode cortar, se não convém. Mas eu quero dizer para especialmente os homens, pastores aqui, para nós a casa é onde nós chegamos para jantar, dormir. A casa para a esposa é o castelo dela. E se você, com a ajuda de Deus, puder já investir num lugar que deixa ela sentir mais segura, faça. Pastor, não temos muito dinheiro. Eu sei, a gente passou a mesma coisa. Mas se há jeito de vocês pensar dessa forma, eu gostaria de encorajar hoje. E agora eu vou tentar, a vida é sempre composta, não é, de um equilíbrio. Eu falo assim, em parte, porque eu vi meus pais
se aposentar com nada. Eu digo nada, eles foram poupando e não quero colocar um X porque não sei quanto foi, mas eles não tinham casa. Sim. Deus proveu através da generosidade Aleluia. de um parente. Então, não estou dizendo que Deus vai lhes abandonar, mas eu estou dizendo que para Brenda e eu, depois de ver o que meus pais passaram, não fazer uma coisa não seria fé, seria uma falta realmente de obediência. Então, nós tentamos ser cuidadosos nessa área. E eu gostaria de dizer que há pessoas atualmente na nossa igreja que podem lhe orientar sobre qual é o melhor sistema. Pastor Fernando está por dentro desta orientação, meu filho Brian está por dentro desta orientação, e eles querem ajudar sua família poder dizer, glória a Deus, tomamos passos na hora certa, para que daqui a alguns anos a gente não fique envergonhado. Pastor Estevão, como a gente precisa dessa palavra, ainda mais sendo o exemplo seu e da dona Brenda. Obrigado por nos contar que ela é uma excelente administradora. Eu achei que o mérito estava tendo todo seu, tá vendo? Não. E quando o pastor fala sobre que começou guardando $20, por exemplo, né? No Brasil, R$100 hoje, né? Então, R$100, realmente R$100 ao mês, pode pensar, mas o que isso vai fazer diferença daqui 10 anos, 15 anos? Exato. Mas se não começar com 100, não teremos nada. Obrigado. Na verdade, eu sempre queria ouvir esse seu testemunho. Né? Eu já tive o privilégio de ser recebido, acho que 2 vezes em sua casa. Uma eu lembro bem, porque na verdade eu tenho o senhor como um amigo, conselheiro, mentor que eu posso buscar, e por isso já fui. Obrigado. Eu acho que pelo menos 2 ou 3 vezes lá, e numa delas, no dia que a Mãe Brenda vier, eu vou contar, mas ela, aquele dia eu esperava que a revelação viesse da sua parte, veio dela. Mas então a gente vai contar quando ela vier aqui. Então, obrigado por sua... no Brasil, e eu queria agora falar do seu ministério no seguinte aspecto. Os irmãos foram plantar a Igreja Nazareno lá no Nordeste. O pastor contou-nos que pediu um casal de pastores, pastor João Arthur e pastora Heber, hoje estão na Bahia. Estão. Né? E depois também há uma foto sua com seus filhos, e o pastor Rubens e pastora Silvia também. Recife. Sim. Isso, em Recife. Sim. E eu quero dizer o seguinte, moraram também um tempo em BH, é isso? Sim. Não, Belo Horizonte, não moramos lá, visitamos. Sim. Então, os irmãos nesta chamada missionária, nessa veia missionária, quando completaram, eu vou dizer, o tempo assim, dizer, está designado nessa cidade, está designado naquela cidade, naquele distrito, mas os irmãos, o pastor, nesse caso também, seguiu com uma visão, um sentido de propósito e missão. E hoje sou um superintendente do Distrito Campinas, mas ouço dos meus amigos, como Gerson, de Natal, como Rubens, como acabamos no Recife, como Damásio agora em Manaus, e posso mencionar Mateus, São Paulo, enfim, outros colegas, de como o pastor é aberto para nos apoiar, para nos aconselhar, para nos mentorear, para ser essa referência contínua para nós. E a minha pergunta é, o que é que motivou o pastor a caminhar para esse lado? Eu creio, pastor, que
o que Deus colocou no meu coração foi muito mais do que uma uma noção de igreja como sendo estrutura. Sim. Eu entendo que Jesus Cristo nos colocou desde o superintendente geral até os pastores, os membros, para refletir o amor de Cristo. E eu estava hoje orando de manhã e pensando, oh Deus, se for hoje para exaltar Steve Heap, eu fracassei. Mas se hoje podemos exaltar a Cristo e ver nos outros a imagem de Deus e nos preocupar por eles, não é? E eu pensei, de onde é que veio essa orientação? Obviamente de família, obviamente daquela experiência quando eu falei Jesus Cristo vai ser o Senhor da minha vida, mas eu me lembrei de uma música e às vezes de madrugada, quando não estou conseguindo dormir, vem à mente uma promessa através de música. E eu nunca ouvi ela cantada em português. Eu tenho uma tradução aqui. Ó Jesus, eu prometi te servir até o fim. Fica sempre perto de mim. E às vezes, quando eu estava viajando muito de ônibus, e viajávamos antigamente muito de ônibus, naquela época, quando era missão e igreja brasileira, e eu, um representante do Conselho Missionário, tinha que estar nas reuniões dos distritos. Já pensou como seria hoje? Impossível. 22 distritos? Sim, hoje, graças a Deus, naquela época era menos, acho que 14 para 15. E eu pegava ônibus de São Paulo, viajava a noite toda lá para Belo Horizonte, pastor Dilo me recebia, levava para café da manhã, saímos da casa dele para uma reunião da junta consultiva. Aquela noite ele me levava na rodoviária de BH e eu voltava. E às vezes, quando não tinha ninguém ao meu lado, eu falava, oh Jesus, fique do meu lado. E eu creio, se nós pudermos entender que muito mais do que cargo, muito mais do que posição, poder, estamos aqui para refletir o amor de Jesus Cristo. Amém. E se estamos aqui para refletir o amor de Jesus Cristo, nos preocupamos com aquela família pastoral que não tem o que precisam e tentamos ajudar quando podemos, não é? Sim. E eu acho que eu vaguei da sua pergunta. Não, mas... não, de forma alguma. Não. Inclusive temos uma foto, o irmão enviou para nós, daquela viagem com jovens e adolescentes, conduzidos pela irmã Brenda, foram para a Argentina, e naquele grupo, ali Deus chamou vários para o ministério pastoral, e em particular a um jovem, porque ali é um grupo formado com brasileiros e com jovens norte-americanos. Né? E adolescentes e jovens, acho que ali, né? E um deles em particular, aquele olhando a foto, o que está olhando a foto, que está à esquerda, com o braço levantado, né? E o irmão nos disse que ele testemunhou há poucos dias, enviou a foto há poucos dias, de que houve ali uma virada de chave. Poderia contar um pouquinho qual foi essa? Parece que hoje deveria ser a entrevista com Brenda aqui, mas Brenda me falou, olha, o Brasil é uma cultura jovem e temos que ganhar esta geração para Jesus Cristo. Então ela se preocupou em levar grupos jovens para fazer evangelismo. Sim. E ela organizava, ela conseguiu fazer de tal forma que, em vez de ser um projeto norte-americano, fosse um projeto de americanos universitários com brasileiros. Era uma iniciativa norte-americana, mas ela
Uniu. Juntou. Maravilha. Porque às vezes fazemos coisas e dizemos, olha o que fizemos. E quando ela organizou dessa forma, os americanos aprenderam músicas em português, os brasileiros aprenderam músicas em inglês, se juntaram, tiveram acho que um dia de ensaio e saíram. E ela também organizou de tal forma que os americanos pagassem um pouco mais para ajudar a dar bolsas para os jovens brasileiros. E eles foram para Uruguai, Paraguai, Argentina e voltaram tudo de ônibus. E ela me falou que um dos momentos marcantes foi um universitário americano grande. Ele falou, Brenda, o que é que vamos comer hoje? E ela falou, temos um biscoito saltina, como é que chama aquele quadradinho, não é? Esse de água, não é? Sim, sim. Creme crackers, água e sal. Aquela bolacha água e sal. Ela falou, este é seu jantar hoje à noite. Sim, senhor. Mas marcou a vida deles. Chegaram num lugar em Argentina e a igreja tinha colocado os bancos com permissão da prefeitura na rua, fecharam na rua, tiveram um culto ao ar livre. Um casal chegou lá. E falaram, vocês são de onde? Porque um grupo de jovens norte-americanos, brasileiros, argentinos, chama a atenção. Sim. E essa família falou, queremos saber mais sobre vocês. E ela falou, amanhã estaremos em Buenos Aires, ou Pilar. E a noite antes eles viajaram àquela distância enorme, aquela família. E aquela noite entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Não é? Então, você mencionou esse irmão que está na fotografia e há tantas outras histórias, Sim. mas ele me mandou essa fotografia para me lembrar, acho que 2 meses atrás. Ele falou, eu guardo na prateleira do meu escritório, hoje ele é vice-presidente de uma universidade. Ele falou, é para me lembrar que naquela viagem, Jesus Cristo mudou o rumo da minha vida. E eu estou falando para alguns pastores que talvez sintam que estão patinando, que o que vocês estão fazendo não tem um efeito eterno. Eu quero lhes lembrar que Jesus Cristo lhes convidou. E o que vocês fizerem em nome de Jesus Cristo, Ele vai honrar. Aleluia. Aqui e na eternidade. Amém. Amém. Pastor Estevão, alguma outra coisa que o pastor quer nos falar no encontro de hoje, na sala de hoje? Eu espero que vocês procurem na palavra de Deus promessas. Eu mencionei músicas e Deus tem usado muitas músicas para marcar a minha vida. E como eu falei dessa música em inglês, para vocês que entendem de inglês, é Oh Jesus, I have promised to serve you to the end. E em português, Oh Jesus Cristo, eu prometi te servir até o fim. Essa foi uma música, mas um trecho bíblico que Deus me deu quando estava começando o meu ministério, antes de vir ao Brasil, realmente. Pessoas me perguntavam, por que é que você vai ao Brasil? Precisamos de pessoas aqui nos Estados Unidos. E eu citava para eles, lá de Romanos capítulo 1, versículos 15 a 17, onde Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. E Deus me deu essa promessa lá no início do meu ministério. Agora estou vendo que antes, durante os anos, até às vezes difíceis de preparo para ser pastor, Ele me deu Filipenses 3, onde Paulo diz, o meu desejo é conhecer a Jesus Cristo. E eu diria, esses trechos bíblicos têm me ajudado nos momentos do meu ministério. E o último que Deus me deu este ano, Atos 20, 24, que a minha missão é completar a carreira que Deus tem para mim.
Então, em certas épocas das nossas vidas, há trechos que Deus nos dá. E uma brincadeira agora. Eu estou imprimindo esses versículos e eu falei para nossa querida Nora Agatha, eu falei, olha, quando comecei a letra era pequena, mas ao longo dos anos a letra está crescendo para eu poder enxergar. E a promessa que eu coloquei recentemente na parede do meu escritório é Atos 20, 24. Que Deus me ajude a completar a carreira, a missão que Ele tem para mim. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por último, devemos ter hobby? Eu quero, no encontro de hoje aqui na Sala do Pastor, falar um pouquinho de hobby. Eu vi um vídeo de um fruto de um hobby seu que foi parar lá, onde ali é Paraíba, João Pessoa, uma criança com... Só que ele era o avô com o neto em Criciúma, lá no Criciúma. Sim, mas você tem razão, ele é de João Pessoa. Se eu posso, sem ferir o espírito que Deus tem criado aqui no nosso meio, às vezes quando eu vou para estar com o nosso querido irmão Gerson lá em Natal, ele me apresenta e eu espero que ele vai dizer, este grande missionário, ele falou, este colega me ensinou que é importante ter um hobby na vida. E para alguns hobby é nada. Mas eu gostaria de encorajar os pastores a ter um hobby. O momento que onde você coloca do lado as preocupações e alguns vão dizer, é fácil você dizer, você tem uma serra de mesa, Mas pode ser um hobby como ler um livro, pode ser andar na praia, pode ser até academia, coisas que você gosta de fazer, correr, não é? E eu tenho entrado junto com outro colega, Daniel Lima, nessa hobby de marcenaria. E recentemente eu vi um modelo de calhambeque simples, só tem 10 peças. Então eu corto agora as peças e eu tenho mandado para alguns colegas que eu sei que têm filhos, que eles podem sentar e montar colar. E esse vídeo que eu lhe passei é do pastor Sidney Chachá, que estava com o neto. E ele, junto com o neto, colou aquelas peças para formar aquele calhambeque. Pastor Estevão, é tão importante também ouvir isso para nós, porque às vezes nós, cristãos, pastores, missionários, temos a tendência, às vezes, só focar numa área da vida. Achando que as outras, quando o pastor falou do marido que volta para casa só para jantar, esquecendo que ali é o castelo da esposa. Então, quando o pastor aborda isso e também nos fala do hobby, de ter uma área onde nós desligamos das outras, né? Do peso, nos desligamos. Então, isso é tão importante porque é muito comum a todo cristão consagrado, pastor, missionário, só ficar cuidando do ministério, sem também cuidar das outras áreas que são essenciais da vida. Digo amém. Amém. E que Deus nos ajude a ter um hobby e ter tempo para a família. Quando morávamos em Campinas, os nossos filhos muito pequenos, o Steve com, não sei, poucos anos e o Brian, tentávamos guardar um dia da família e fizemos grandes passeios. Pegamos o trem naquela época e fomos até, deve ter sido Jundiaí.
coisas simples, não gastamos muito, mas fomos até a estação do trem aqui em Campinas e pagamos e fomos e tínhamos o nosso lanche. E lá em Jundiaí, creio que foi, sentamos e comemos o nosso lanche e voltamos. Mas era um tempo especial com a família. Quero agradecer porque esse ensino do senhor e Dona Brenda e dos outros que deram disciplina para nós no seminário fez com que em 94 eu pegasse a família no mesmo trem para Jundiaí. Foi. Yeah. E fomos para Jundiaí porque eu ouvia os seus testemunhos e fiz isto. Eu coloquei a família no trem, fomos para Jundiaí. Então, quero agradecer o Dia da Família. Enfim. Pastor Estevão, bom, olha que tempo que não dá vontade de parar nosso compartilhamento hoje, mas como eu disse antes, que seja o primeiro de outros encontros, de tê-lo aqui na sala do pastor, e o próximo encontro será com Dona Brenda. Ótimo. Ela... Acordes, tudo acordes. E colorido vivo, sim. Vamos relembrar. Pastor Estevão, muito obrigado por esse tempo precioso conosco aqui na sala do pastor. E para vocês, peço que sigam a sala, que compartilhem também essa sala, não só com quem você acha que precisa, mas também com aqueles que podem ser inspirados, com jovens, com seminaristas, com a esposa, com o marido, enfim, com a igreja. Mais uma vez, pastor Estevão, muito obrigado por esse precioso tempo. Obrigado. Pode nos abençoar? Sim. Damos graças a Deus que não foi uma mãe querida, um pai querido que nos chamou ao ministério, mas foi Jesus Cristo. Aleluia. E damos-te graças que Jesus Cristo tem estado ao nosso lado sempre. Amém. E queremos orar pelas pastoras, pelos pastores que estão ouvindo, talvez alguns deles hoje estão precisando de aquela certeza que tu estás com eles e que eles possam ouvir a tua voz carinhosamente, firmemente, dizendo para eles, tu és a minha filha amada. Aleluia. Tu és o meu filho amado. E que eles possam, ó Deus, hoje saber que estão servindo alguém que tem nos prometido que Ele estará conosco até o fim do tempo. Aleluia. Em Teu nome oramos. Amém. Amém. Até o próximo encontro na sala do pastor.